Boa tarde. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje é dia 2 de julho, segunda-feira, e vamos falar sobre gestação psicológica, um fenômeno raro que acontece com as mulheres. Os abraços de hoje vão para o pequeno Daniel Alves Camargo, de 3 aninhos, filho de Claudineia e Claudiomiro Camargo, fã assíduo do programa. Também para a dona Lina Mendonça da Silva, que é moradora da rua 25 de dezembro, no centro de Campo Grande, também fã assídua do programa. E para Marlene Alves Pereira Cavalheiro e seus familiares, que moram no Jardim Uirapuru e também são fãs assíduos do programa. Muitas mulheres percebem que estão grávidas antes mesmo da confirmação por qualquer exame clínico ou laboratorial. E no caso da gravidez psicológica, os sintomas se assemelham com a gravidez comum. A barriga cresce, a menstruação desaparece, os enjoos começam a chegar e todos os demais sintomas de uma gravidez de verdade passam a acontecer. Por isso, a importância de iniciar um tratamento o quanto antes, pois assim evita-se que a mulher tenha problemas ainda maiores. E hoje, sobre esse assunto, eu vou conversar com a médica ginecologista obstetra, a doutora Lília Maksud. Doutora Lília, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, doutor João, boa tarde a todo mundo que está assistindo este programa. Bom, doutora Lília, e o que é gravidez psicológica? Bom, a gravidez psicológica é aquela gravidez que na realidade não existe, não houve a concepção e a paciente sente todos os sintomas e sinais como se ela estivesse grávida. Bom, esse foi um tema que foi sugerido pelos nossos telespectadores e uma das perguntas foi, como que ocorre isso? A pessoa falsamente está grávida? Falsamente grávida. A gente sabe que o nosso corpo é comandado pelos hormônios. E esses hormônios, femininos principalmente, são comandados pelo sistema hipotálamo, hipófise e ovário. Esses são chamados centros das emoções. E os centros das emoções, eles são estritamente relacionados a esses hormônios. Ou seja, eles influenciam a produção desses hormônios. Quando a mulher, por algum problema ou outro, põe na cabeça que está grávida, ela começa a mandar uma mensagem para esse centro das emoções que produzem alterações hormonais, principalmente em nível de hipotálamo e hipófise, que são responsáveis pelos hormônios femininos, né? Alterando a produção de hormônios no ovário também, consequentemente, dando essas alterações hormonais, fazendo com que o corpo fique com características de gestação. Bom, doutora Lília, a gente sabe que é um fenômeno raro. E assim, existiria uma causa, a gente poderia dizer por que ocorre isso com algumas mulheres? Sim, são mulheres assim extremamente ansiosas nas duas pontas, ou seja, aquelas mulheres que querem engravidar, né, e não conseguem, e aquelas mulheres que têm o medo extremo de engravidar. Certo, então, tanto a mulher que é muito ansiosa para ter um filho, quanto aquela que morre de medo de ficar grávida, as duas podem desenvolver um quadro falso de gravidez. Perfeitamente. E existem mulheres mais ou menos sujeitas à gravidez psicológica? Se o médico ginecologista, obstetra, consegue identificar isso nas suas pacientes e já fazer um tratamento preventivo para que isso não aconteça, ou é difícil pensar? É difícil, porque é só quando o problema está em suas mãos é que você consegue realmente detectá-lo, né? Através do diagnóstico, de exames e de uma boa conversa com a paciente. E como é o papel do ginecologista nessa hora de falar para a paciente? A gente sabe que é uma mulher ansiosa, com problemas, e falar para ela, olha, a senhora não está grávida, apesar de parecer mesmo uma gravidez. Realmente é uma situação bastante difícil, mas graças a Deus, hoje em dia, com a modernidade da medicina, a gente tem subsídios para mostrá-la que ela não está grávida. Você faz um ultrassom, não tem nada dentro do útero, você fala para ela, realmente não tem nada aqui dentro. Você faz um teste de gravidez, que raras vezes dá positivo. Por quê? Porque a alteração hormonal é tanta que em determinadas situações ele pode vir a dar positivo. Então pode vir positivo mesmo? Pode vir positivo. O paciente não estando grávida. Positivo, porém assim com doses bem baixas da dosagem desse hormônio. Mas aí você faz o acompanhamento laboratorial e o acompanhamento de ultrassom principalmente, você mostra na imagem que não existe nada, então você tem que ter aquele bom relacionamento médico-paciente para mostrar para ela que realmente aí não tem nada. Ah, mas doutor, eu estou sentindo os sintomas. Sim, você está sentindo os sintomas, mas isso é uma alteração que tem no seu organismo por distúrbio dos hormônios. Ok. Doutora Lília, o problema, uma vez superado, ele pode voltar? Bom, essa pergunta a doutora Lília vai responder para nós depois do intervalo.
Estamos de volta com o programa Médico da Família. E hoje falando sobre um tema muito interessante, gestação psicológica, com a médica obstetra e ginecologista a doutora Lilian Maksoud. Doutora Lilian, bom, uma vez superado o problema, ele pode reaparecer? A mulher pode novamente ter sintomas de uma gravidez psicológica? Sim, é raro, porém pode acontecer. Se não houve um bom tratamento por parte de um especialista, que normalmente a gente faz um acompanhamento junto a um psiquiatra, para orientar, para diminuir essa ansiedade, para realmente tratar o psiquismo da paciente. Se não foi bem tratada, pode voltar sim. E quais seriam os sintomas assim, no comportamento da paciente? Se existem algumas alterações no corpo que podem persistir depois que ela teve o diagnóstico de uma gravidez psicológica? Qual seria o quadro, como ele se apresenta para a senhora? Sim, a paciente ela realmente vem com todos os sintomas. Primeiro, a falha da menstruação. Depois ela começa a apresentar enjoos, náuseas, dor nas mamas, muito sono, e começa a perceber e dizer a você que a barriga dela realmente está crescendo, que está havendo um aumento do volume do abdômen. Então, os sintomas clássicos de toda a gestação. Ok. E a gente sabe que por ser uma gravidez psicológica que não existe, o tratamento deve ser muito complicado, muito mais complicado. Porque envolve não apenas, não é dar um remédio ou coisa assim como uma doença comum. E como seria o tratamento? Ele provavelmente vai ser multidisciplinar, é isso, doutora? Perfeito. É um tratamento de uma equipe multidisciplinar. Você tem que contar com a presença de um psicólogo, de um psiquiatra e o obstetra. Porque a paciente, ela confia no obstetra. Então, a capacidade do obstetra de mostrar a ela que ela não está grávida, de convencê-la que está acontecendo alguma coisa, porque ela realmente resiste. Mesmo você mostrando na ultrassonografia, mesmo você mostrando nos exames, dependendo do grau de acometimento psiquiátrico ou psicológico, é muito difícil de você convencê-la de imediato. E qual seria o papel da família nesse momento, doutora Lilian? A família é muito importante nesse momento. Porque muitas vezes, no caso de que aquela paciente que deseja engravidar, que tem aquela ansiedade para engravidar, realmente há um comprometimento familiar. O esposo, a mãe, a família toda tem essa ansiedade para que ela engravide. Então, a gente também tem que ter na família uma parceira e tratar realmente a família às vezes também. Uma pergunta que a gente tem interesse em saber. Essas pacientes, elas têm mais dificuldade depois, superado o problema, de engravidar normalmente, ou ela passa a ser uma paciente com mais dificuldade ainda para engravidar? Não. Se você resolver realmente o problema, se houver uma resolução e o problema não for orgânico para ela engravidar, ela engravida com facilidade. E aquela paciente que tem muito medo de engravidar, é muito mais fácil de você solucionar o problema do que aquela que tem dificuldade para engravidar. Então, na prática clínica da senhora, as pacientes que a senhora já tem atendido com esse tipo de situação, conseguiram depois efetivar a sua gravidez corretamente? Perfeitamente. Como eu disse no início, é uma situação assim, muito raro, graças a Deus, na minha parte de obstetrícia, né? E a única que eu tive, nós conseguimos resolver o problema tranquilamente. Hoje ela tem 3 filhos. Conseguiu engravidar depois, superou o problema? Superou o problema, superou. Muito bom. Bom, gente, está aí uma série de esclarecimentos a respeito desse tema que foi solicitado por vocês, espectadores do programa. E eu gostaria aqui de agradecer a participação da doutora Lilian Maksoud, que é obstetra e trouxe informações muito importantes para nós aqui. E esperar que a senhora possa retornar aqui outras vezes e nos dar ainda mais oportunidades de esclarecer a população. Muito obrigado, doutora Lilian. Doutor João, eu que agradeço a todo mundo e coloco minha disposição sempre ao programa de vocês. Se você tem críticas ou sugestões, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir, envie-nos uma carta. Basta escrever para a Rua Independência, número 260, Vila Santa Luísa. O nosso CEP é 79005-260. É um prazer tirar as suas dúvidas. Lembre-se sempre que o nosso compromisso é e será de fé e saúde. E vamos para a reflexão do dia. É preciso saber esperar, principalmente quando as coisas estão mais difíceis, quando parece não ter mais soluções. Pois muitas vezes a dor pela espera é necessária para o nosso crescimento. A vida é como um bumerangue. Tudo o que fazemos terá sempre um retorno. Por isso,
é sempre importante praticarmos o bem, fazermos boas coisas. Quanto maior for a dor, maior será o alívio em superá-la e sentir o gosto da vitória. Não existe uma só folha que caia que não seja da vontade de Deus. Sejamos todos fortes em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis, pois só assim conheceremos a nossa própria força. Só assim trabalharemos para o nosso próprio conhecimento. É preciso saber esperar, principalmente quando as coisas estão mais difíceis, quando parecem não ter mais solução. Pois muitas vezes a dor pela espera é necessária para o nosso crescimento. A vida é como um bumerangue. Tudo o que fazemos terá sempre retorno. Por isso, é sempre importante praticarmos o bem, fazermos boas coisas. Quanto maior for a dor, maior será o alívio de superá-la e sentir o gosto da vitória. Não existe uma só folha que caia que não seja da vontade de Deus. Sejamos fortes em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis, pois só assim conheceremos a nossa própria força. Só assim trabalharemos para o nosso próprio crescimento. É preciso saber esperar, ter paciência, fé no coração, com a certeza de que iremos vencer, pois somos filhos do Criador, e um pai jamais abandona os seus filhos. Tenham todos um excelente fim de tarde, uma noite maravilhosa, e fiquem com Deus. Até amanhã.